Vamos lá para mais um vídeo. Deixa eu baixar aqui o som porque me pegou meio desprevenido. Primeiro eu queria me desculpar ao pessoal que comenta com a maior boa vontade do mundo e solicita alguns temas para eu estar desenvolvendo, para a gente estar desenvolvendo. Mas é que eu basicamente dependo de inspiração para estar fazendo esses vídeos. Vocês veem que há algum tempo eu sumo, não faço eles, mas é basicamente, fundamentalmente, porque estou sem inspiração. Ou não fixei bem o que aconteceu no dia, durante a semana no consultório. E todos os temas que eu desenvolvo aqui são absolutamente baseados na minha vivência de consultório, principalmente a vivência de consultório da semana, do dia, aquele dia em questão. Na verdade, desde quarta-feira da semana passada, hoje é terça-noite, é o dia que eu tenho preferido gravar mais, eu tenho me dado conta de uma coisa que eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira bem calma, ainda dentro da linha daquilo que a gente estava falando de pensamento, de imaginação. Mas hoje eu vou falar de sentimento. E o sentimento é um sucedâneo, é um desenvolvimento do mundo das sensações. Tanto o sentimento quanto a sensação, eles são decorrentes do contato da nossa consciência, do nosso ser vivo, do nosso ser psíquico, do nosso ser físico com determinados estímulos que vêm de fora ou de dentro. Esse é o fato, essa questão. O sentimento é um tipo de uma sensação mais bem elaborada, para não estar complicando muito. Então, a sensação é calor, frio, prazer, dor. Os sentimentos são sentimentos como ódio, raiva, mágoa, ressentimento, vingança. Todos eles têm uma conotação que leva a pessoa portadora desse sentimento, que está vivenciando esse sentimento, a estar sentindo alguma coisa, a estar tendo uma sensação. E o mais curioso de tudo é que as sensações, de uma forma geral, e os sentimentos, de uma forma geral, eles têm uma certa tendência a viciar. E mais curioso ainda, coincidência ou não, os sentimentos negativos têm um potencial de estar viciando mais, pelo menos na minha percepção, na percepção do consultório, talvez seja uma peculiaridade dos indivíduos depressivos, pode ser, né? Tem muita gente depressiva que nos procura no consultório, mas eles têm potencialmente capacidade de viciar, de condicionar mais a pessoa do que os sentimentos positivos. Mas os sentimentos positivos também podem fazer isso daí, com certeza, e também trazem transtornos por conta disso. Então a pessoa, vocês sabem que eu me perco um pouco na questão das origens, eu não me preocupo muito com isso, eu não fico quebrando muito a minha cabeça de estar descobrindo a origem, então eu invento uma explicação qualquer para a gente poder estar tocando. Então existem pessoas que nascem com uma certa tendência depressiva. Os indivíduos depressivos, eles têm como predominância sentimentos negativos. Os sentimentos negativos de desânimo, de baixa autoestima, e os sentimentos negativos um pouco mais energizados, também característica de estados depressivos muito peculiares. Sentimento de mágoa, sentimento de culpa, sentimento de dor. Sentimento de dor são sentimentos com conotação negativa. E os depressivos, eles têm a tendência de estar desenvolvendo, de estarem criando esses tipos de sentimento. E como a pessoa, no seu desenvolvimento emocional, ela não tem consciência sequer que isso se trata de um sentimento negativo, ela vai se condicionando, ela vai se acostumando, ela vai se viciando em ter esse sentimento. O caso mais clássico, para você poder entender, são os indivíduos masoquistas. Ninguém diz, não entendo por que o cara é masoquista. Ora, o cara é masoquista porque ele, ao longo da sua vida, se condicionou, se acostumou e até tem uma certa sensação de prazer em relação ao sentimento de dor.
Aí fica muito claro, quer dizer, ele, sei lá, vamos inventar, ele, quando era pequeno, ele apanhava muito do pai, apanhava muito da mãe, esse sentimento se acoplou a uma certa sensação de conforto, de segurança, porque são referências afetivas importantes, e a partir daí ele tem uma tendência de buscar a dor, né, para recuperar, para resgatar aquela sensação ruim, aquela sensação negativa, porém confortável que ele tinha. Uma das características que eu percebi muito no consultório essa semana é que tem algumas pessoas que são extremamente críticas. Elas têm uma tendência de criticar tudo aquilo que elas veem. E é fácil de entender que o sentimento decorrente da crítica é um sentimento negativo. Hoje mesmo eu estava conversando com um paciente e peguei esse jeitão dele, porque ele, inclusive, é muito crítico consigo mesmo. Ele estava falando que estava na sala de espera, aguardando a consulta, e estava ouvindo lá a Rádio Nova FM. Para quem é de fora do Brasil, a Rádio Nova FM é uma rádio que toca canções de MPB e tem uma certa tendência a tocar músicas românticas, músicas de fossa. E ele imediatamente já pensou e já sentiu: ai, que droga! Mais uma vez está nessa rádio, que porcaria! E o sentimento negativo invade a pessoa. A pessoa portadora disso, ela não tem noção. Ela acredita que ela é uma perfeccionista, que ela sempre está buscando o melhor, que ela tem critérios de julgamento muito rígidos, muito perfeccionistas, muito elevados, mas não se apercebe que, na verdade, nesse movimento crítico, ela acaba buscando, ela acaba resgatando um sentimento negativo, um sentimento de sensação de desagrado, uma sensação ruim, ao qual a pessoa, está viciada, está acostumada. E é curioso, quando a pessoa se vicia no sentimento negativo, e vamos lá, ela faz isso por condicionamento, ela faz isso de uma forma totalmente inconsciente, ela vai cada vez mais se sentindo pior. Por um lado confortável, por um lado segura, porque é um sentimento conhecido no qual ela está viciada e até com um certo grau de prazer, mas por outro lado se sentindo cada vez mais incapaz, cada vez se sentindo mais para baixo, fazendo com que a sua autoestima esteja cada vez mais para baixo. É fato, porque ela acaba meio que se culpando das coisas não estarem perfeitas. E o sentimento negativo acaba virando um sentimento de desvalia. Outro dia eu até me peguei fazendo uma elucubração e o que eu dizia era o seguinte, né? Que quando a gente começa um processo de autocrítica, a gente sempre, por mais que esteja buscando a melhor, a gente sempre sai pior do que entrou. A crítica, a autocrítica não é uma coisa, quando exagerada, né? Não é uma coisa muito positiva, muito legal. E esse sentimento de incapacidade, de baixa autoestima, de desvalorização, vai fazendo o indivíduo cada vez mais mergulhar no seu estado depressivo, no seu estado de impotência, de sentimento de impotência e de incapacidade. E ele fica mal, é verdade, deprimido, é verdade, se sentindo impotente, incapaz, é verdade, mas de uma certa forma confortável, acostumado, achando que aquela é a referência dele, que aquele é o lugar dele. Então, a conclusão da nossa conversa de hoje, que eu acho que até que saiu um pouquinho confusa, e quando sai confusa eu acabo vendo o resultado nas poucas visitas e nos poucos comentários, espero que não esteja tanto, a questão básica é assim: sentimentos viciam, e sentimentos negativos viciam com mais intensidade. E se você quer cuidar do teu espírito, se você quer cuidar do teu humor, você tem que abrir mão de ser crítico. Porque abrindo mão de ser crítico de uma forma até racional, você acaba se desvencilhando,
você acaba não permitindo que os sentimentos negativos, que confortáveis, mas que conduzem à depressão, né, acabem te dominando. E você passa a ter